eu vou trazer agora o perfil do agora candidato a vice-presidente da República, Alfredo Gaspar. Ele tem 55 anos, nasceu em Maceió, em Alagoas, é advogado de formação, tem pós-graduação em Direito Público. Ele assumiu seu primeiro mandato como deputado federal pela União Brasil em 2023, representando Alagoas. Na Câmara dos Deputados, Alfredo Gaspar tem atuação em diversas frentes. Ele já integrou aí as comissões de Constituição e Justiça e Cidadania, Relações Exteriores e Defesa Nacional, Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, além de ter participado de colegiados especiais, como, por exemplo, do Direito Digital e da Inteligência Artificial, além de ser relator da CPMI e do INSS. Ele também coordenou a comissão externa que acompanhou o colapso do solo em bairros de Maceió. Ele foi vice-líder do União Brasil e de blocos parlamentares de centro e também participou de CPIs como a das pirâmides financeiras, a do MST. E antes da sua vida parlamentar, Gaspar construiu uma carreira no sistema de justiça e segurança. Ele foi promotor de justiça do Ministério Público de Alagoas por mais de 20 anos, ocupou os cargos de presidente do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas de Procurador-Geral de Justiça do Estado. Ele chegou a chefiar a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas em 2 períodos, 2015, 2016, 2021 e 2022, e presidiu o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, ligado ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, além de ter participado de conselhos de segurança e de direitos humanos em Alagoas. E agora ele faz aí parte, dobradinha com o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República. E nós já temos aqui repercussões sobre esse anúncio feito por Flávio Bolsonaro. Quem comentou foi aí o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, através das suas redes sociais. Ele publicou o seguinte: Flávio Bolsonaro acabou de indicar para vice um cidadão que foi acusado de estupro de vulnerável. Como se não bastasse, Alfredo Gaspar é investigado por emendas PIX de 6 milhões de reais para prefeito em Alagoas. É o casamento da rachadinha com orçamento secreto. Eles se merecem, foi o que disse então o ministro Guilherme Boulos através das suas redes sociais. Vale a gente trazer esse assunto dessa acusação que Alfredo Gaspar sofre, porque no último dia da CPI do INSS, CPMI do INSS, que a gente está acompanhando as imagens agora, a senadora Soraya Tronic e também o deputado federal Lindbergh Farias acabou acusando ali o deputado de estupro de vulnerável. E nós temos matérias lá no nosso site que traz aí da coluna de Andresa Matais que a Polícia Federal pediu para investigar o relator da CPMI do INSS em acusação de estupro. Essa matéria, ela foi feita em abril de 2026, na época em que houve, então, essa denúncia feita por parte dos parlamentares. A Andresa apurou para a gente que a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para instaurar o inquérito contra o então deputado federal Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS no Congresso Nacional. O pedido do inquérito visa apurar a representação contra Gaspar, que foi apresentada pelo deputado Lindbergh Farias e pela senadora Soraya Tronic. Os dois o acusam de estupro. O pedido da PF é direcionado ao relator do caso no STF, ministro Gilmar Mendes, em resposta à solicitação da Polícia Federal. Mendes acabou abrindo o prazo aí no último sábado, lá naquela época, e pediu, então, que o Procurador-Geral da República pudesse se manifestar sobre o tema. Mais sobre esse assunto a gente vai começar a aprofundar, porque agora a vida de Alfredo Gaspar ela se tornou pública, agora ele sendo candidato aí à vice-presidência da República. Felipe Monteiro, o que a gente consegue ver é que, na verdade, ali a CPMI ela formou um grande palanque, né? E a confirmação do nome de Alfredo Gaspar é um exemplo dessa situação da CPI, que acabou não dando em nada a CPMI do INSS, digamos, dessa forma, porque não teve aprovação do seu relatório final. Alfredo Gaspar, a gente lembra que na época da CPMI, as sessões elas iam até a madrugada, ele com diversos PowerPoints, com diversos slides eram apresentados ali, e agora ele surge como candidato à vice-presidência da República. Todas essas acusações, utilizando ali o post feito pelo ministro Guilherme Boulos, de alguma forma tende a pesar? Foi uma boa escolha de Flávio Bolsonaro por Alfredo Gaspar, Felipe?
Na minha opinião, o Bolsonaro teria feito uma escolha muito melhor se indicasse uma mulher nordestina como a Priscila Costa, para a vice-presidência, para ajudar ele tanto a dialogar com o público feminino quanto o público nordestino, né? O Alfredo Gaspar, agora que foi escolhido, né, vai sofrer o escrutínio público, né? Todos os políticos, todas as meios de comunicação vão fazer um escrutínio sobre a vida pregressa e a vida do Alfredo Gaspar, né? A gente não sabe o que pode surgir dessa situação. Ele foi acusado, né, quando leu o relatório da CPMI, né, aquele relatório que foi votado inconclusivo, né? É bom lembrar que o relatório não foi para frente. Isso também mostra uma certa inabilidade, né, do relator, que prefere fazer mais palanque político do que criar um relatório que teria um apoio, né, em comum e muito mais amplo de outros políticos, de modo a ser aprovado, né? Até porque o crime contra os pensionistas aposentados, volta a repetir aqui, foi um dos crimes mais bárbaros que aconteceu na República, porque tirou dinheiro daquelas pessoas hipossuficientes que recebem pouco dinheiro, né? Então, também há uma inabilidade do Alfredo Gaspar em não ter conseguido aprovar o relatório, né? Agora, numa eleição, Marília, em que o tema principal vai ser o tema da segurança pública e o tema da corrupção, sem sombra de dúvida, uma pessoa que dialoga bem com a polícia, dialoga bem com o Ministério Público, que tem uma vida, né, voltada para a segurança pública. O Alfredo Gaspar, por exemplo, foi secretário de Segurança Pública de Alagoas, né? Então isso ajuda, de certa forma, também o Flávio Bolsonaro a ter, né, também um discurso, uma narrativa nesse setor, né? E é bom lembrar a questão política da CPMI, né? O Alfredo Gaspar ele foi muito visto, né? Ele teve um palanque muito grande na CPMI, tanto é que ele conseguiu a vaga do PL naquela ocasião para disputar o Senado Federal por Alagoas, né? Aí eu fico pensando, Marília, começo a pensar em outras coisas. A política, na verdade, é desse jeito dos bastidores, né? Esse ano nós vamos ter em Alagoas o Arthur Lira disputando o Senado, vamos ter Renan Calheiros, ou seja, será que tirar o Alfredo Gaspar não ajudaria esses dois caciques do Alagoas também? Então, várias questões, várias dúvidas acabam surgindo no porquê da nomeação do Alfredo Gaspar, que não era cotado para assumir a vaga de vice de Flávio Bolsonaro, né? Então, muitas dúvidas começam a surgir e a gente começa a imaginar que talvez os bastidores, né, da política do Brasil acabaram se mexendo e se mobilizando para colocar o Alfredo Gaspar. Mas, na minha opinião, agora Alfredo Gaspar vai sofrer o escrutínio público, mas aquilo que eu coloquei no início, eu acho que o Alfredo Gaspar é um nome que dialoga bem com o setor do Nordeste, com segurança pública, e pode ajudar esses temas, o Flávio Bolsonaro, a conseguir adentrar, né, e ter mais permeabilidade nesses setores, nessa região. Marília. Mano Ferreira, foi uma boa escolha pelo nome de Alfredo Gaspar para compor a chapa de Flávio Bolsonaro, apesar, né, da grande repercussão da CPMI e do INSS, não é um nome tão conhecido assim do público, né? Exato, não é um nome tão conhecido, vem de um estado pequeno, com a população não tão numerosa, né? O que na prática significa uma capacidade de transferência efetiva de votos baixa. Então, nesse sentido, não é uma boa escolha. Ao mesmo tempo, permite essa tentativa de saída defensiva para a ofensiva. Não acho que seja à toa que tão rapidamente Guilherme Boulos, ministro do gabinete da Secretaria da Presidência, traz uma acusação contra o Alfredo Gaspar, justamente porque o que vai tomar conta, provavelmente, dos noticiários no perfilamento de Alfredo Gaspar é a sua atuação à frente da CPI do INSS. E esse tema, por si só, até pelo conjunto do noticiário envolvendo Lulinha, é algo que prejudica a candidatura do Lula, né? Então, é uma forma de mover a conversa eleitoral que estava, quando diz respeito à chapa de Flávio Bolsonaro, muito em torno da situação do Banco Master, da briga com a Michelle, e com isso, das dificuldades que a família Bolsonaro tem com o público feminino, ajuda a mover essa conversa para o ataque, para a CPMI do INSS, para um campo em que o jogo fica pior para o presidente Lula. E aí, eu acho que é importante dizer, acho muito grave a denúncia que é requentada pelo ministro Guilherme Boulos. E até onde se sabe,
não há indícios ou provas, né, de um envolvimento de Alfredo Gaspar no caso de estupro de vulnerável. Isso é uma acusação gravíssima, né, que não pode ser banalizado, e ainda mais por alguém que já foi vítima no processo eleitoral de acusações gravíssimas sem nenhum tipo de comprovação, como é o caso do próprio Boulos, que na campanha para a Prefeitura de São Paulo foi vítima da acusação por parte de Marçal de que ele teria tido uma internação por uso de drogas, né? Então, assim, trazer acusações de forma leviana, quando você está no polo da vítima, você trata como uma tentativa absurda de distorcer o processo político. Mas aí, quando é um adversário, você se sente à vontade. Vale dizer que naquela ocasião que a senadora Soraya Tronic e o Lindbergh Farias trouxeram essa acusação, o Alfredo Gaspar se colocou à disposição, disse que faria um teste de DNA com a moça que supostamente seria uma filha fora do casamento, fruto desse estupro. E a própria moça publicou um vídeo dizendo que, na verdade, o pai dela é um primo do Alfredo Gaspar e que, enfim, toda uma situação que acabou sendo exposta, até trazendo a público a situação de uma mulher, uma menina, que é uma pessoa de carne e osso, que não escolheu a vida pública e que acabou tendo que vir a público falar sobre quem é o seu pai e que não foi fruto de um estupro cometido pelo Alfredo Gaspar. Uma situação assim que eu acho que a política deveria ter alguns limites, né? Então, assim, sem ter qualquer tipo de embasamento, de indício concreto, ficar requentando uma acusação de estupro de vulnerável, eu acho uma situação muito grave e que pode dar um tempero aí do que vai ser o nível desse debate eleitoral, né? Eu espero que a gente possa debater propostas, que a gente possa debater em alto nível e não ter que ficar repercutindo acusações levianas sem indícios concretos que sustentem uma acusação tão grave quanto essa. E lembrar que cabe à polícia investigar, né? E quem está nos acompanhando, nós vamos para um rápido intervalo, você que está pela TV, mas aqui no canal do YouTube a gente segue com todo o nosso debate. Te aguarda já. Vamos lá, e você que está no YouTube, temos enquete lá que a minha querida Anabelle preparou para vocês poderem responder. A enquete é a seguinte: você acha que Alfredo Gaspar é a escolha certa para a chapa de Flávio Bolsonaro? Sim ou não? Traz aí pra gente que daqui a pouquinho eu trago toda a repercussão e a porcentagem que vai estar lá. Então eu agradeço a participação de todos vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no nosso canal.